Quero sentir tua glória e teu poder, teu Espírito Santo. Josué 10, verso de número 12, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos, ou na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel, dos israelitas: o sol detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se passou a se pôr quase um dia inteiro. Pode se assentar, glorificar Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Amados, nesta noite de ceia, o Senhor ministrou algo em meu coração desde da quarta-feira, e ao longo da semana o Senhor ele veio confirmando. Até o dia de ontem, o Senhor ele veio dando a confirmação daquilo que ele queria. Nesta noite eu quero falar sobre o valor da oração. Nós vimos aqui que Josué, ele era um homem que ele entendia, Marcelo, de guerra, ele entendia de estratégia. Mas naquele lugar onde Josué ele se encontrava, ele não tinha noção, ele não tinha um mapa específico daquele lugar, daquela região. Então ele sabia que se viesse à noite, seria algo perigoso para os israelitas. Então Josué ele faz uma oração ao Senhor, pedindo o quê? Que Deus ele parasse o sol e a lua, para que Israel pudesse pelejar aquela guerra. Porque ele sabia que se viesse à noite, Israel seria presa fácil para seus inimigos. E a Bíblia vai nos relatar, no verso 14, que não houve dia semelhante a esse. Foi caso único, raro em Israel naquela época. Foi caso único. Por que o Senhor me trouxe esta questão do valor da oração? Hoje, infelizmente, Marcelo, a igreja ela tem trocado a oração por mover. Aqui eu não estou criticando o mover. O mover é gostoso? É. É bom você sentir a presença do Espírito Santo? É bom? É sim. Mas sim a oração. A oração é que nos leva, Marcelo, à intimidade com o Pai. Não adianta eu rodar no Espírito, sapatear no Espírito, se eu não tiver sentir a intimidade da oração com Deus. Veja que Josué fez uma oração simples. Uma oração simples, não foi uma oração rebuscada. Ele só pediu: Senhor, segure aí o sol, porque a gente precisa dessa vitória. Foi uma oração simples que surtiu efeito. Sabe o que me leva a entender? É que Josué, ele tinha intimidade com Deus. Porque só quem tem intimidade com Deus consegue algo desse feito, de orar
orar e conseguir parar o tempo. A palavra vai dizer que foi quase um dia inteiro. E no discipulado que eu e a missionária nós fizemos com o apóstolo, e realmente depois a gente pesquisou e realmente foi comprovado que a NASA, ela descobriu que estava faltando um dia, Marcelo, no calendário. E aonde eles foram comprovar? Dentro da Bíblia. Em duas passagens. Nessa, que diz que ficou quase um dia inteiro, que pela NASA foi 23 horas e 10 minutos. E quando o profeta Isaías foi falar com o rei que ele iria morrer, e a oração, o Senhor fez voltar 10 graus no relógio de Acais, que eram os 50 minutos que estavam faltando para completar as 24 horas. Amém. Então veja você, 2 pontos, 2 orações em que o Senhor, ele move situações para abençoar o seu povo. Glória a Deus. Imagine você, o povo hoje vai, missionária Rosana, não estou criticando, mas se colocar culto de milagre, culto de bênção, culto de revelação, a igreja enche. Mas se colocar culto de oração, a igreja está no propósito de toda segunda-feira, culto de oração. Mas poucos vieram. Poucos estão dispostos, Marcelo, a pagar preço de oração. Querem ser abençoados, mas não quer ter comunhão com o abençoador. No livro de 2 Samuel, de 1 Samuel, no seu capítulo 2, Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, vai dizer: Então orou Ana e disse: O meu coração exalta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilata sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ana, ela foi uma mulher que durante um tempo ela foi humilhada, ela foi alvo. A Bíblia ela deixa bem claro sobre Penina, que era rival de Ana. E Ana, ela sofreu, Cíntia, durante um tempo, eu não lembro, mais ou menos entre 14 e 20 anos, esperando que sua madre abrisse. E aquilo era motivo para Penina ficar debochando dela, porque a palavra vai dizer que Penina tinha filhos e filhas, e Ana não tinha nada. Creio eu que durante esse tempo, Marcelo, Ana tinha uma oração que não era a oração adequada a qual o Senhor queria ouvir. Que por muitas vezes nós temos essa oração. Uma oração que quando nós dobramos os nossos joelhos é: Senhor, eu preciso disso. Senhor, me abençoe naquilo. Senhor, abre uma porta de emprego. É errado? Não. Não é errado. Mas até a gente chegar nessa parte, é preciso nós construirmos uma relação entre pai e filho. Glória a Como Deus. nós nos prostramos ao Senhor para pedir, 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 fica como se Ele fosse o empregado e nós fôssemos o Senhor dele. Mas é o contrário. E Ana, ela sentiu que ela tinha que mudar a oração dela. E ela muda a oração. E quando ela muda a oração,
o milagre acontece. Glória a Deus. Quantas vezes, quanto tempo nós temos orado por uma bênção, orado por uma situação, apresentado a Deus, pedindo aos profetas do Brasil, pedindo às irmãs de oração, apresente a minha causa. Entra ano e sai ano e não acontece. E aí a gente começa a murmurar, será que Deus me esqueceu? Porque na vida de fulano, de ciclano, acontece e na minha não. Eu oro tanto, jejuo tanto, e o Senhor não ouve a minha oração? Estamos igual a Ana. Lembrando só de Penina, Senhor, olha para aquela mulher, está me perturbando. Todo dia, essa mulher é uma piadinha, é uma coisinha. Nos preocupamos com o problema, mas não nos preocupamos em ter um relacionamento, em ter uma relação de oração com o Senhor. Eu lembro um pastor, amigo da gente da igreja quadrangular, ele dizendo, no início da minha caminhada, na minha fé, na minha caminhada de fé, no mínimo ele orava 8 horas por dia. Ele dizia à mãe dele, mãe, eu vou aqui e volto. Isso 8 horas da manhã. Passava o dia, entrava à tarde e ele orando. Quando ele saía, sabe o que ele dizia? Eu via demônios correndo, explodindo. Eu via pessoas pegando fogo. Sabe por quê? Ele tinha o desejo de ter um relacionamento com Deus. Ele não queria outra coisa. Hoje nós vivemos um evangelho de qual? De bens materiais. É um evangelho com templos luxuosos. Um evangelho que as pessoas entram em amar. Por um motivo. Não, eu quero um bem financeiro. Eu quero uma bênção do Senhor porque eu quero prosperidade. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso para mim, sabe o que é? Olha, me busque em oração, porque o restante eu vou acrescentar. Procure ter intimidade comigo, porque o restante, eu vou vendo, eu vou colocando. Aí o Senhor diz, os lírios dos campos, eles se vestem bem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestir então. Imagine uma planta, o Senhor veste ela bem. Imagine eu e você, que somos a imagem e a semelhança dele. Somos hoje filhos, herdeiros do Senhor. Glória a Deus. A igreja hoje, irmã, trocou, Roque. A palavra, a oração, por coisas fúteis, por coisas que quando a gente morrer, nós não vamos levar para o céu, não vamos colocar dentro dos nossos caixões. Antes, Cíntia, eu orava para que Deus me desse uma casa. No início, quando eu vinha para cá, todo dia eu botava a mão nessa casa aqui do lado e dizia, Senhor, me abençoa. Parei, porque eu tive o entendimento que essa vida que eu estou aqui é passageira. É passageira. Eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo como cada um de nós. Estamos aqui, até o pastor Marco Feliciano disse que a gente é ET, extraterrestre. Nós não pertencemos a esse mundo, estamos aqui de passagem. E o povo hoje quer juntar riqueza. E aí, o valor da oração de Ana. Eu quero falar do valor da oração de um rei, a qual esse homem,
durante o seu reinado, ele fez do templo do Senhor a pior, me desculpe a expressão da palavra, a pior miséria possível. Porque ele construiu altares a deuses dentro da casa do Senhor. Este rei foi Manassés. E ele viveu durante um tempo adorando outros deuses. Mas chegou, Marcelo, numa época da vida dele, que ele estava angustiado, e ele foi correr ao Deus de Israel, ao Deus que tudo pode fazer. E 2 Crônicas 33, verso de número 12, diz: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se perante ao Deus de seus pais. E algumas versões vão dizer ao Deus dos seus antepassados. E no verso 13 diz: e fez-lhe oração a Deus. E Deus se aplacou, se atentou a ouvir a oração de Manassés. Porque ele se humilhou diante de Deus na hora da angústia, na hora do desespero. Quantas vezes nós vemos, até fazemos perguntas: por que aquele homem era para morrer ímpio e não morreu? Sabe lá se ele fez uma oração na hora da angústia e Deus não ouviu a oração dele e o livrou? Porque Deus é misericordioso. A palavra do Senhor diz que a misericórdia dele dura para sempre e se renova a cada manhã. Glória a Deus. Basta ele achar, Iramar, sendo crente ou não, se ele achar um coração quebrantado, um coração disposto a se humilhar diante dele, ele se atenta assim para ouvir a voz daquele que clama por ele. Glória a Deus. Quantas e quantas vezes antes de nós conhecermos verdadeiramente a esse Deus, nós não oramos em um momento de desespero e aquilo que nós oramos aconteceu? Verdade, Porque Deus. naquele momento nós estávamos com o coração aberto, um coração disposto a ter uma comunhão com Deus. Glória Mas a infelizmente, Deus. quando a gente consegue, Leonardo, a bênção, nós esquecemos do abençoador. Verdade, Deus. Nós colocamos o abençoado. Ai, o Senhor já me abençoou. Sente aí no seu lugarzinho que agora eu vou seguir a minha vida. Eita, Jesus. Então, a oração de Manassés teve um valor e ele conheceu Deus verdadeiramente, Marcelo. Porque ele se quebrantou, ele se humilhou diante de Deus no momento de desespero, no momento de angústia. Ele clamou. Aí ele viveu verdadeiramente aquela palavra que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, ou se converter, o Senhor diz que do céu ele ouviria a oração, ele ouviria a voz daquele lugar. E porque muitas vezes no meio da igreja as pessoas vêm querendo, eu vou porque eu quero hoje ver o que é que o pregador vai revelar, quero ver o que é que o pastor vai fazer. E quando vê o pastor só oração e palavra, Deus não está naquele lugar, Deus não está naquele negócio. Por quê? Porque é bênção. Bênção. Deus, ele quer abençoar, mas para que isso aconteça, ele quer uma intimidade. Glória a Deus. Quando você esquecer, olha,
Senhor, eu não quero bênção agora não. Eu só quero intimidade contigo. Eu só quero buscar a tua face. Eu só quero me derramar diante de ti, mais nada. O Senhor, Ele abençoa. Ele move o sobrenatural pela sua vida. Aí, eu quero trazer mais um ponto. Outro valor de oração. Davi. Salmo 51. Que é o salmo a qual Davi escreve depois de ter pecado. Depois de ele ter feito algo terrível perante a face de Deus. Ele cometeu 2 pecados. Qual foi? Cobiçou Batseba e ainda colocou o marido dela, homem a qual era temente a Deus e era seu fiel escudeiro. Botou ele na frente de batalha para que ele viesse morrer. Então, Davi ele carregava 2 pecados: o adultério e o homicídio. E ele escreve esse salmo pedindo perdão ao Senhor pelo seu pecado. E naquela época, os salmos, ele percorria toda a cidade. Era uma carta a qual o rei escrevia e todo mundo ficava sabendo. Ou seja, Davi, além de ele escrever, ele expôs. E aí o Senhor colocou aí, eu tenho 3 situações para você. Você pecou, você errou. Eu tenho 3 situações para você. Você vai querer qual? Cair na mão dos homens, cair na mão dos seus inimigos ou cair na minha mão? Davi ele preferiu cair na mão do Senhor, mas ele orou, ele reconheceu o seu erro. Quando nós oramos, Iramá, reconhecendo, como Davi fez: Senhor, eu sei que pequei contra ti. Eu sei que eu pequei contra a tua santa palavra. Senhor, neste momento, eu estou aqui te pedindo perdão, te pedindo que me ajude a melhorar, me ajude a abandonar isso que eu sei que não te agrada, eu sei que não te louva. E Davi, uma coisa que eu acho lindo no Salmo 51, que ele diz: não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele sabia que a presença do Santo Espírito de Deus na vida dele era vital para que ele continuasse vivo e para que ele continuasse seguindo a vontade de Deus. Davi, mesmo errando, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Aí muitas vezes eu me perguntei por que ele, mesmo errando, ele continuou sendo segundo o coração de Deus. Porque Deus achou graça nele, achou sinceridade em Davi. É o que está faltando muito no meio da igreja, Roque. Sinceridade com Deus. Sinceridade com o Senhor. Nós não estamos agindo, eu falo nós porque eu me encaixo nesse negócio também. Nós não agimos com sinceridade com o Senhor. Queremos muitas vezes fazer barganha com Deus. E eu falo, querendo colocar Deus na parede, até uma pessoa me perguntou: minha cara, como é que coloca Deus na parede? É dizendo: eu só vou se o Senhor fizer. Eu só vou se o Senhor me der. É igual menino pequeno. Breno teve esse negócio com a Rosana. Amanhã eu vou se a senhora me der, se a senhora deixar. Aí ele diga: não, você não vai fazer, não vou dar. E aí quer barganhar com Deus. Aí Deus não dá. Só vou lhe dar quando você fizer de livre e espontânea vontade, com amor. Aleluia. Com amor à minha obra. Além da oração, do valor da oração de Davi, teve outro
que teve uma oração de valor. Este homem foi Daniel. Lá no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10, vai nos falar que o rei, ele gostava de Daniel, mas ele assinou um decreto, a qual ninguém poderia orar em horário nenhum, em nenhum lugar. E aquele que fosse pego orando seria preso. E Daniel, sabendo que no verso 10 diz, depois quando soube que o dito estava assinado, entrou em sua casa e orava no seu quarto, na janela aberta para o lado de Jerusalém. Ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. Hoje, malmente, oramos de manhã e só vamos orar no final da noite, ou quando viemos para a igreja, aí faz aquela oração rápida para não atrapalhar o andamento do culto, ou só lembramos de orar quando vamos fazer um vestibular, ou quando nós estamos com uma causa para ser resolvida. Lembramos de clamar a Deus. Aquilo, Daniel, já era um hábito. Ele já orava 3 vezes ao dia. E quando ele soube que o rei assinou o decreto, Daniel continuou orando. E a Bíblia vai falar que Daniel, ele foi preso. Daniel parou de orar? Ele continuou orando. A Bíblia vai dizer que Daniel foi colocado na cova dos leões. E Daniel continuava orando. E até os leões teve que jejuar junto com ele. É o poder da sua oração. Quando você se dispõe a estar com comunhão com Deus, nada que você vá pedir a Deus, nada que eu falo não é para você orar e matar os outros, não. Mas naquilo que agrade aos olhos de Deus, você vai pedir, Deus vai dar. Glória a Deus. Como teve relato aqui, não sei se foi Marcelo que falou, que o irmão não tinha nada para comer, só tinha uma manga, deu a filha e estava com vontade de comer uma lasanha. Ela orou não, ela pensou a vontade de comer uma lasanha. E veio um abençoado, bate na porta. Eu fiz a travessa, sobrou. Eu lembrei da senhora e trouxe. E aí? Poder da oração. Muitas vezes, quando nós estamos, Silvinha, com intimidade com o trono da graça, basta a gente às vezes pensar, poxa Senhor, queria isso. E aparece alguém para abençoar. Glória a Deus. Alguém te liga. Aleluia, Jesus. Rapaz, eu estava aqui passando aqui, lembrei de você, comprei. Glória a Deus. Comprei. Aonde é que eu vou lhe encontrar para lhe entregar? Aleluia. É quando você desenvolve. Nós desenvolvemos tanto um relacionamento com os próximos, Verdade. mas com o nosso Deus, aquele que nos tirou do lamaçal, que nos resgatou da mão de Satanás, Glória a Deus. pelo sacrifício de Jesus. Nós não queremos buscar intimidade. Jesus é o maior exemplo em toda a Bíblia de homem de oração. Glória. Você vai pegar Jesus, ele perto de ser crucificado no jardim de Getsêmani. Jesus, ele sabia, a alma dele já estava angustiada, que ele já sabia que era chegada a hora. Jesus, ele estava orando. E ele diz, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade.
Glórias a Deus. Quantas vezes nós oramos assim, Senhor, eu quero, mas que primeiro seja feita a sua vontade na minha vida. Oh, Não aleluia. oramos assim. Não vamos ser hipócritas de dizer, não, eu oro. Porque eu digo por mim que eu não oro assim. Jesus é exemplo de oração. Glória a Deus. Exemplo. Aí eu estava lembrando, um homem traz um filho endemoniado aos discípulos. E aí os discípulos não conseguem expulsar aquela legião. E aí o homem traz o menino até Jesus e Jesus repreende e o demônio sai. Os discípulos vêm, por que, Senhor? Nós não conseguimos expulsar. Aí Jesus vai dizer, porque essa caixa de demônios só sai com jejum e oração. Quanto tempo tem que a igreja não faz um jejum? Ó Senhor, hoje eu vou tirar o dia todo para jejuar e orar. Só lembramos do jejum, como eu já disse antes, quando estamos necessitados. Só lembramos da oração como estamos necessitados. Ou temos aquela oração padrão, que até os anjos sabem de qual a sua oração diária. E aí eu quero trazer também o valor da oração da igreja. O valor da oração da igreja. Como assim, pastor? Como assim? O valor da oração da igreja. Lá em Atos 12, capítulo de número 5, ou verso de número 5, vai dizer: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, Pedro, ele tinha dois guardas presos a ele, ainda tinha guardas guardando na cadeia. Só que no verso de número 5, está dizendo que a igreja estava em contínua oração por Pedro. Quando a igreja se une em um favor, ou em vários favores, em oração, não há capeta, não há demônio que prevaleça contra a igreja do Senhor. Verdade, Deus. Quando a igreja está em contínua oração. Verdade, Deus. Quando a igreja se une não só para fazer festa, que é bom fazer festa, é bom comer, certo? Mas quando a igreja se une em oração, você vê que a igreja é mais forte. Não é qualquer vento, não é qualquer tribulação que faz a igreja se ruir e os membros saírem, porque está todo mundo unido no mesmo propósito. Verdade, Deus. Porque a palavra vai dizer que Pedro, ele estava dormindo. Ele estava na dispensação do Senhor, que ele sabia que lá fora tinha homens e mulheres de joelho intercedendo pela vida dele. Glória a Deus. Aí eu faço a pergunta à igreja: você tem intercedido pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, por aquele que te persegue, por aquele que botou o dedo em sua cara? Você tem orado? Ou tem dito: Senhor, pega ele, pega ela? Que é assim, quando a gente se acende a vontade, eu vou orar para Deus lhe pegar.
aí Deus vai pegar você. E aí, para terminar aqui o que Deus me deu e contar um testemunho dentro dessa palavra, o valor da oração de um justo. A palavra vai dizer lá em Tiago, capítulo 5, verso de número 16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. Não era bem essa parte A não, que era a parte B. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aí, nessa palavra, eu quero contar um testemunho para a igreja que aconteceu ontem. Na madrugada de quinta ou de sexta para sábado, eu estava orando a Deus não só pela igreja, mas pelo culto de missões. E eu pedi no Senhor, infelizmente nós não temos recursos, nós não temos dinheiro para fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, certo? Estamos mobilizando a igreja para fazer doações para que a gente venha ter um dinheiro para a gente possa abençoar o pregador ou comprar alguma coisa para a igreja. Pai, eu não tenho nada, mas eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Amém, fui dormir. E aí, quando chega ontem, por volta de meio-dia, 1h da tarde, eu tinha combinado com o Marcelo para a gente vir para a igreja para colocar as cortinas, para furar a parede. Acabei não saindo cedo, eu sei que foi providencial de Deus. E aí eu estava com o computador aberto. E aí chega uma mensagem de uma pessoa. Começa a conversar. Antes da bênção, não vai falar da bênção, você abençoou primeiro. Não é isso, aí a pessoa me manda um zap, estava conversando numa boa. E entra uma conversa que não tinha nada a ver com o que a gente estava conversando. Aí aquilo me doeu. Eu digo, Rosana, bora catar a moeda que tem aí, bora catar as notas de R$2 que tem aí, porque eu senti no meu coração de abençoar essa pessoa. E foi catando, procurando. Eu sei que no final a gente conseguiu juntar o dinheiro e eu fui abençoar a pessoa. Antes de eu sair para abençoar a pessoa, uma outra pessoa entrou no meu zap. É uma pessoa que eu amo de paixão. Mas devido ao trabalho que ela anda muito viajando, a gente não tem esse tempo para sentar e conversar. A gente só se encontra ou em enterro de parente ou festa. E aí ela manda uma mensagem para mim: rapaz, eu senti vontade de te abençoar. Me diga aí quanto eu posso te abençoar. Eu digo: bênção que Deus colocar no seu coração. E aí eu abençoei, antes de eu ir abençoar a pessoa, a bênção que veio para a minha vida foi acho que 10 vezes mais aquilo que eu peguei para abençoar aquela pessoa. Glória a Deus. 10 vezes mais. Se encaixa em Tiago 5,16. A oração do justo, ela surge em seu favor. Eu não tinha de onde tirar. Fui catando. Mas a minha disponibilidade para abençoar uma pessoa gerou uma bênção mesmo antes de eu sair para abençoar. Glória a Deus. E a pessoa printou e mandou para mim. Eu digo: Rosana, para aqui. Mostrei a Rosana. Eu estava na frente do computador, as lágrimas querendo descer, parecendo um menino pequeno quando você ganha o melhor brinquedo possível. Mas eu não estava feliz pela bênção, não. Eu estava feliz pelo que Deus tinha feito, pelo mover. Sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados? A bênção já está preparada.
surge uma situação, Deus quer ver o seu desprendimento daquela situação. Deus quer ver aonde está realmente o seu coração. Se está no dinheiro, eu não, Senhor, não vou abençoar não. Então para mim, eu vou dar para ele? Não, vou dar não. Tem um pão, tem um transporte, não vou dar não. Aí a bênção do Senhor também não vem. Aí quando você está com desprendimento, assim, eu sei que eu não tenho nada, mas eu vou dar. Eu vou ficar na sua dispensação, vou ficar de acordo com a tua vontade. Se vier hoje, amém. Se não vier, amém também. Não agimos assim. Só oramos para que Deus nos abençoe. Aí surge um negócio desse, Marcelo. E aí, o que é que você faz? Ou não, tem academia para pagar. Só fala em academia. E agora, não, tem um suplemento para ficar grandão. E agora, não vou não. Vou dar não. E aí quando o Marcelo dá, aí o dono da academia vai dizer, velho, na moral, você tá um ano aí de academia grátis aí. Um ano de academia grátis, olha aí, tem um negócio de um patrocínio aí de um suplemento alimentar. Já recebi, viu? Mas tem que abrir, tem que abrir a porta. É aquela questão. O Senhor pergunta no meio de 5.000 homens. Isso não está contando mulheres e crianças. O Senhor pergunta quem tinha alguma coisa de comer. Aí vem uma criancinha. 5 pães e 2 peixinhos. E aí a criança faz o quê? Dá. Ó, toma aqui, senhor. Tome. É meu lanche da tarde, mas eu estou lhe dando. Aí a Bíblia vai dizer que deu para alimentar todo mundo, ainda sobrou 12 cestos. Glória a Deus. É quando você está desprendido de tudo. Ó Senhor, vou abençoar a sua obra. Eu não tenho, mas eu vou abençoar. Você acha que quando você orar, dizendo, Senhor, lembra daquela vez que eu abençoei a sua obra, Senhor. Por favor, Pai. Opera agora na minha vida, Pai. Por favor. Aí o Senhor faz assim, não, filho, eu sei. Então, peraí. Abre a janela dos céus. Dá mais do que a gente precisa, ainda dá para a gente poder abençoar outra pessoa. Deus é fiel. Vamos construir um relacionamento com Deus de oração, de busca pela face do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que bate, abrir-se-á. Certo? Aquele que busca, encontrará. Amém. Nós só queremos buscar o Senhor quando nós necessitamos e precisamos de algo, de bênção, de curas. Lembramos de orar, de jejuar, de vestir roupa de humilhação. Mas quando a bênção vem, tira, não preciso mais. Saiba, a sua oração ela tem valor. A sua oração ela muda tudo em seu favor. A oração e a leitura da palavra. É assim que nós construímos um relacionamento com Deus. Como eu já disse antes, o mover é bom, o rodopiar é bom, você pular é bom, é. Mas se você não tiver embasamento dentro da palavra e uma vida de oração, você não consegue ter intimidade com Deus. E eu estava ouvindo uma mensagem com Rosana para a gente finalizar e participarmos da ceia. Pastor Eliseu Rodrigues. Ele dizendo que estava numa vigília e tinha um cabra
Ele dizendo que maior do que ele, e o cara vinha com os braços abertos parecendo um avião, e o cara chegou de junto dele para querer botar ele para rodar. Ele disse, eu não vou rodar. Aí o cara diz, olha, eu estou tão cheio que eu não sei nem o que eu estou fazendo. E ele fala, o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Se é para cair, como Rosana já caiu, acho que muitas aqui já caiu pelo mover do Espírito Santo, ele disse, se é para cair e levantar do mesmo jeito, é melhor que não caia. Se caiu, levante melhor do que aquilo que desceu. Verdade, Deus. Para levantar do mesmo jeito, da mesma maneira, a mesma pessoa, sem mudança de caráter, sem mudança de comportamento, fica no seu cantinho, esperando Meu Deus. que Deus mude. Aleluia. Mas vamos construir uma igreja de oração, que eu creio que o Senhor ele vai fazer muito no nosso meio. Só em abrir a nossa boca para começar a orar, Deus opera. Amém. Amém? Glória a Deus. Quero